Um defeito de cor. Capítulo 4. Continuação. Os amigos. A ideia do Francisco foi logo apoiada por todos que estavam sentados à nossa volta, querendo ouvir os relatos sobre os meus primeiros dias como escravo de ganho. Ele falou que quem poderia gostar dos meus biscoitos ingleses eram, na verdade, os ingleses, e alguns brasileiros que se metiam a ingleses para ganhar importância. Logo, todos estavam dando palpites, e o Tico, o Hilário e o Sebastião me falaram de muitas casas onde moravam ingleses, o que fiquei de perguntar também ao José da Costa no dia seguinte. A Esméria teve a ideia de vender os cookies embrulhados em saquinhos, o que daria a eles uma aparência mais fina, boa para produtos caros. O Raimundo se lembrou das portas dos teatros e dos salões de bailes muito frequentados pelos ricos e estrangeiros, lugares onde eu também poderia vender os meus cookies. Fui dormir feliz com as várias ideias e com a empolgação dos meus amigos, com a vontade que eles tinham de me ajudar e incentivar, dizendo que logo eu estaria mais rica que a Sinhá e poderia comprá-los dela. Eu não tinha certeza quanto a ficar tão rica, mas não tinha dúvida de que a minha liberdade não tardaria a chegar. Minha e do meu filho. E fiquei mais certa ainda quando, no dia seguinte, consegui me lembrar do sonho que tive com a minha avó e a Taiwu, as duas muito alegres e brincando de rodopiar de braços abertos, gritando que estavam livres. Recordando o sonho e sentindo como era bom continuar aconchegada nos braços do Francisco, perdi a hora e cheguei no terreno de Jesus um pouco antes de o sino da Ordem Terceira dobrar 8h30. Por ter chegado atrasada, perdi os fregueses da manhã, os que tinham comprado no dia anterior, como fiquei sabendo no dia seguinte. Situação que acabei conseguindo reverter a meu favor, dizendo que os cookies tinham feito tanto sucesso que eu tinha vendido tudo e levei mais tempo do que imaginava para produzir uma nova fornada. Eles acreditaram e disseram que realmente eram muito gostosos, que se eu tivesse ali todos os dias, também comprariam todos os dias. E foi assim que ganhei os meus 3 primeiros fregueses fixos. Quanto ao senhor Amileto, ele novamente pegou um cookie e não pagou, dizendo que precisava ver se eu continuaria mantendo a qualidade. Mas, no fim da tarde, mandou que um preto buscasse mais. Era o conhecido do José da Costa, o João Benigno, muito simpático, falante e sorridente, e disse que o patrão tinha mandado buscar 5 cookies e que gostaria de tê-los todos os dias, para pagamento semanal. Percebi que logo teria fregueses fixos em número suficiente para conseguir pagar a Sinhá, e o que eu fizesse além daquilo seria meu. Somente do senhor Amileto eu já teria a receber toda semana quase R$200, pois ele também se tornou freguês do rice pudding, assim como os ingleses que fui visitar, seguindo as orientações do Tico, do Hilário, do Sebastião e do João da Costa. No fim da primeira semana, eu já tinha garantido os R$2.000 mensais, o que ainda era pouco. Para comprar os ingredientes para aquelas quantidades contratadas, eu gastava por volta de R$700 e, é claro, gostaria de dar a minha contribuição à Dona Maria Augusta e ao Padre Heinz, na casa de quem passei a ir 2 vezes por semana. Nesses 2 dias, eu apenas cozinhava, pois não dava tempo de ir para as ruas ou de fazer entregas, já que o Pilar ficava um pouco distante de onde estava a minha freguesia. Quando os pedidos para esses dias eram inevitáveis, eu tratava de entregá-los logo, de manhã, ou pedia ao Tico e ao Hilário que o fizessem por mim, e depois dava uns réis para eles. No fim do primeiro mês, o dinheiro foi certo para pagar a Sinhá, sendo que nada sobrou, nem para mim, nem para o aluguel da cozinha, o que me deixou bastante desanimada, pois nunca tinha trabalhado tanto. O Francisco me acalmou, dizendo que logo as coisas melhorariam. E o Sebastião me ajudou a fazer as contas, de acordo com o dinheiro que precisava ganhar. O Tico e o Hilário ficaram de conseguir mais moradas,
não apenas de ingleses, mas de outros estrangeiros e também de brasileiros, e em troca de uma parcela do lucro, se dispuseram a cercar as entradas e saídas dos acontecimentos e das festas importantes da cidade. O Sebastião perguntou se a Sinhá sabia que eu conseguia ler e escrever, e eu disse que achava que não. Ele comentou que era melhor que continuasse assim, para que a minha carta de alforria saísse mais barata. Pela experiência que ele tinha na cooperativa, achava que eu seria avaliada em 500 mil réis, e o Banjocô em 200 mil. Eu ainda me atrapalhava com as contas de muitos números, e foi bom aprender com o Sebastião, que ia fazendo e me explicando onde queria chegar e quais os caminhos. Eu disse a ele que, em 1 ano, no máximo, queria me ver livre da Sinhá, mas ele afirmou que era impossível, e que nem mesmo em 2 anos eu conseguiria, e que se conseguisse em 5 já seria espantoso. Achei que 5 anos era tempo demais, mas acabei concordando depois de saber que, para cumprir tal prazo, eu teria que ganhar 13.500 réis por mês, o que significava, em cookies, 2.700 cookies por mês, ou 630 por semana, o que já era muito mais do que eu vendia por mês na época. Levamos em conta também que eu precisaria de dinheiro para outros gastos, como me alimentar quando estivesse na rua, comprar roupas e outras coisas de que precisasse, já que a Sinhá não me daria mais nada, apenas o teto sob o qual dormir. Era um bom desafio, e eu gostei de ser desafiada, principalmente porque a Sinhá Ana Filipa era quem mais duvidava do meu sucesso. Ela duvidava da parte que sabia, a que eu tinha que pagar a ela, e é claro que nem desconfiava do resto, principalmente em relação ao Banjocô. Ela disse para a Antônia que logo eu pediria para voltar a trabalhar na casa, pois, preguiçosa e lesa do jeito que era, só servia mesmo para trabalhar sob o mando de alguém, e para me deitar com homens, que provavelmente devia ser o que eu estava fazendo para conseguir o dinheiro. Quando falava isso, sobre eu estar fazendo má vida, fazia questão que o Francisco estivesse por perto, e completava dizendo que não se espantaria se eu aparecesse novamente pejada, sem saber quem era o pai, pondo inocentes no mundo sem a menor responsabilidade. O que me segurava era que ela tratava muito bem o Banjocô, que estava realmente levando uma vida que eu não poderia dar, sempre muito bem tratado, limpo, bem vestido, aprendendo maneiras de gente importante. O Banjocô tinha do bom e do melhor, tanto do de comer quanto do de brincar e de vestir, presentes dados por ela e até um quarto que parecia de filho de pai branco e rico. A partida. A briga aconteceu quando ela me viu chegar em casa vestindo roupa nova e calçando sapatos. Eu tinha percebido que as pessoas eram mais bem tratadas quando vestiam roupas boas e que minhas vendas renderiam muito mais se eu aparentasse ser bem-sucedida. Com um pouco de dinheiro que tinha sobrado do fim do 2º mês, comprei bata, saia, pano da costa, alguns ornamentos fingindo ser joias e até mesmo uma sandália de calcanhar de fora. Tudo simples, mas muito bonito. Ela se enfureceu quando me viu passar feliz com o tabuleiro na cabeça, fazendo graça para a Esméria e o Sebastião, que disseram que eu parecia uma princesa africana. Não percebemos que ela estava por perto, só quando surgiu da varanda feito um raio, dizendo que na casa dela eu não entraria mais, que arrumasse algum lugar na rua para exibir a minha vida de vergonha, que não queria escravas que levavam presentes diamantes para dentro de uma casa de respeito. A Esméria tentou explicar que eu tinha comprado aquela roupa com o meu dinheiro e levou um tapa na cara, como o que eu tinha acabado de levar, e foi ameaçada de ser posta na rua também. Eu disse à Esméria que não precisava me defender, que eu ia arrumar um lugar para morar e com muito gosto, e que apareceria uma vez por mês para pagar o jornal. Jornal, ou féria, o que era devido ao dono pelo escravo de ganho, e ver meu filho. Filho que eu tinha gerado e dado à luz. Fiz questão de lembrar,
porque tenho certeza de que era essa uma das implicâncias dela comigo. Ela, que só gerava abicus e não acreditava nisso, que morresse de ventre seco, como tinha nascido. Essas últimas palavras eu não disse, mas tenho certeza de que, exceto pelos abicus, ela tinha entendido o principal, que eu tinha ficado pejada do marido dela, mesmo sem querer, e ela não. Apanhei minhas coisas no porão, fiz a trouxa e nem pude me despedir de ninguém, pois ela já me esperava do lado de fora para ter certeza de que eu não ficaria nem mais um minuto por ali. Aproveitou para dizer que, quando aparecesse, no último domingo de cada mês, era para estar vestida de maneira decente, pois só assim consentia que eu visse o José, de quem ela era dona. Já estava quase escurecendo, e sem saber direito para onde ir, peguei rumo do Pilar, indo bater à porta da casa do padre Heinz, quando quase já não dava para enxergar o caminho sem a iluminação pública dos lampiões, que nem faziam tanta diferença assim, mas serviam, pelo menos, para nos guiarmos por eles. Foi o próprio padre quem abriu a porta, mas eu ainda não o conhecia, pois estivera viajando desde que eu tinha começado a frequentar a casa. Eu não esperava que ele estivesse por lá, e perguntei pela dona Maria Augusta, ao que ele respondeu que já tinha se recolhido, e quis saber se podia me ajudar em alguma coisa, convidando-me para entrar. O padre Heinz era um homem grande em todos os sentidos, que tomava quase todo o espaço disponível no vão da porta. Tinha os cabelos claros, por serem loiros e por já estarem ficando brancos, e estava vestido como um homem comum. Se não tivesse dito que era o padre Heinz, eu não poderia saber. A pele do rosto estava descascando por causa de muito sol que devia ter tomado na viagem, e a pele que aparecia sob a que estava se descolando era muito vermelha, principalmente na testa e nas bochechas salientes e duras. Os dentes eram feios, maltratados e manchados, além de muito pequenos para um homem tão grande, com um corpo tão avantajado e uma barriga bastante saliente, quase caindo sobre as pernas, que marcavam dobras na calça que usava por baixo do casaco. Mas isso só reparei antes de saber quem ele era, antes de perceber que, quando o conhecíamos, tudo desaparecia diante do jeito bonachão, de maneira de falar enrolando a língua e colocando mais R's nas palavras, do jeito bondoso com que seus olhos minúsculos e muito azuis olhavam para bem dentro da gente. Isso tudo eu compreendi depois de poucos minutos de conversa na cozinha, onde ele me serviu um copo de leite e também bebeu o seu, aceitando um, e apenas um, dos cookies que ofereci, dos que eu ainda tinha enrolados dentro da trouxa. Na pressa, eu tinha esquecido o tabuleiro na casa da sinhá e teria que dar um jeito de pegá-lo, pois era presente do Francisco e do Raimundo, feito nas aulas de carpintaria aos domingos. Quando o padre Heinz soube que eu era uma das mulheres que utilizavam a cozinha e que fora a Adeola que tinha me levado para lá, pediu licença, saiu da cozinha e voltou na companhia dela. Foi então que entendi para que as outras mulheres e até mesmo a dona Maria Augusta a respeitavam tanto, visto que ela e o padre dormiam juntos. A Adeola deu uma gargalhada quando me viu, dizendo que tinham levado um grande susto, pois as pessoas até sabiam ou desconfiavam que ela dormia lá de vez em quando, mas nunca tinham visto, e eles faziam questão que continuasse assim. Mas, como eu era amiga dela, achava que podia confiar em mim, o que me deixou muito feliz. Só me senti um pouco embaraçada por estar atrapalhando os dois, que deviam estar com saudades um do outro, e me lembrei de que naquela noite eu também sentiria muita falta do Francisco, tão acostumada que estava a dormir no abraço dele. Mas eles disseram que não havia problema algum, e só então, olhando a trouxa deixada num canto, a Adeola perguntou o que tinha acontecido. Contei que a sinhá tinha me expulsado de casa, e eu não sabia para onde ir, e, sem pensar direito, tinha caminhado até lá. O padre Heinz disse que eu poderia dormir na casa somente aquela noite, mesmo porque não tinha espaço,
e se ele abrisse uma exceção para mim, teria que fazer o mesmo para as outras mulheres. E aquele era um trato com a dona Maria Augusta, de que ninguém ficasse para dormir. Vista grossa feita à Adeola, ele completou, e os dois riram novamente. Um riso cúmplice e carinhoso, que encheu a cozinha de muita alegria. Ficamos conversando por um bom tempo, e o padre Heinz quis saber mais coisas a meu respeito. E no final disse que eu estava de parabéns, que era uma lutadora e que passaria a me incluir, junto com o Banjocô, em suas orações diárias. O reencontro. Dormi na cozinha, sobre uma esteira emprestada pelo padre. Dormir não era bem a palavra, porque passei quase a noite toda acordada, pensando no problema que teria que resolver no dia seguinte, que era arrumar aonde ficar. Mas a solução apareceu mais depressa do que eu esperava, e de onde nem imaginei, em um encontro fortuito na Praça da Sé, logo de manhã. Eu tinha ido com a Adeola até o ponto dela, perto da Misericórdia, e estava voltando para o terreiro de Jesus com os cookies, mesmo sem o tabuleiro, quando vi alguém que me pareceu bastante familiar, apesar de estar de costas. Corri até passar à frente e tomei uma boa dianteira, para só então me virar. Primeiro, ele deve ter achado que eu era uma das muitas loucas que andavam pela cidade e nem respondeu ao salamaleco que soltei em meio ao sorriso, ao ver que era o Fatumbi. Passou por mim e nem me dirigiu um olhar que fosse, e só parou de caminhar quando gritei o nome dele e disse que era eu, a que rinde. Ele se virou ainda sério, para depois aceitar meu abraço, mesmo sem retribuir. Às vezes, eu pensava nele e tinha muita vontade de saber aonde estava trabalhando, a quem pertencia, se estava bem. Ele disse que não tinha mesmo me reconhecido, que eu não era mais a menina de quem se lembrava, e seus olhos foram parar na minha barriga. Ele tinha me visto pela última vez havia mais de 3 anos, na senzala pequena da fazenda, antes de o Sr. José Carlos morrer. Sem que ele perguntasse, eu disse que a criança estava bem, que era um menino e se chamava Banjocô, que estava sendo bem tratado no solar da Sinhá Filipa. O Fatumbi parecia não estar se sentindo à vontade para conversar comigo na rua, o que era compreensível, levando-se em conta a religião dele, e perguntou para onde eu estava indo. Eu disse que era uma longa história e que estava muito feliz por reencontrá-lo, e perguntei se não poderíamos conversar mais um pouco, porque eu também queria saber muitas coisas sobre a vida dele. Disse que estava indo para a loja de uns amigos e perguntei se podia ir junto, pois estava procurando uma loja para ficar e poderia ver se os amigos dele não teriam espaço para mim. Aquela ideia me veio na hora. Eu não estava pensando em nada daquilo, mesmo porque a Adeola tinha dito que conversaria com o padre Heinz e com a dona Maria Augusta para que eu ficasse por lá durante algum tempo, até aparecer uma vaga na loja onde ela morava. Na verdade, o que eu queria mesmo era ganhar tempo para estar com o Fatumbi, de quem gostava bastante, além de ser muito grata a ele por ter me ensinado a ler e a escrever, e fiquei muito feliz quando ele não recusou a minha companhia. Atravessei a sé e o terreiro, torcendo para não encontrar nenhum dos fregueses e ter que parar, pois o Fatumbi tinha apertado o passo e parecia fazer questão de andar à minha frente, até que chegamos a um sobrado na ladeira das Portas do Carmo. O sobrado era simples, de 3 andares, com as paredes descascadas que um dia já tinham sido pintadas de verde, a fachada, contínua com os sobrados vizinhos, diferenciada apenas por 2 longas rachaduras de cima a baixo, seguindo a linha das paredes internas de meação. A construção era muito estreita e alta, com uma janela e uma porta que davam na rua no andar inferior, e uma janela em cada um dos andares superiores. O Fatumbi bateu à porta e pediu que eu permanecesse um pouco afastada até conversar com os amigos. Primeiro, um homem olhou pela fresta, desconfiado, e só quando reconheceu o Fatumbi foi que abriu a porta.
e os dois se cumprimentaram com um movimento de cabeça. Conversaram olhando para mim, e depois pude acompanhar o Fatumbi. A porta dava em um corredor improvisado que logo chegava a uma escada para o andar superior. Mas demos 2 ou 3 passos e entramos à direita por uma abertura na divisória de madeira fina que separava os ambientes, sustentada por pés também de madeira, no formato da letra T virada de cabeça para baixo. Era um ambiente escuro, iluminado por um único lampião, uma sala pequena e estreita onde havia apenas uma mesa de pés baixos, com muitos livros escritos à maneira dos mussurumins, algumas ervas, um pequeno quadro negro, um pote de tinta preta e um cálamo de bambu. Pelos cantos havia algumas esteiras enroladas e, ao fundo, um homem estava rezando ajoelhado sobre uma pele de carneiro. Quando ele levantou a cabeça, guardando o tessubá e o gorro vermelho no bolso do abadá, cumprimentou o Fatumbi com um salam aleikum e me olhou de um jeito curioso, continuando a falar com o Fatumbi na língua deles. Depois do que imaginei ser o Fatumbi explicando quem eu era e o que estava fazendo ali, o homem me cumprimentou e disse se chamar Alufa Ali, que é um título religioso muçulmano. Só então o outro também me cumprimentou, o que abria a porta, apresentando-se como Selimã. Depois dos cumprimentos, o Alufa Ali chamou a Khadija, sua esposa, e pediu que ela me levasse para o quintal, porque os homens precisavam conversar a sós. Entramos na cozinha, também pequena, porém bem mais equipada que a sala, e saímos em um quintal que parecia ainda mais comprido por causa da estreiteza. Era de terra batida, com poucas plantas, e, encostada na parede do sobrado, havia uma construção de alvenaria na forma de mesa. Muito comportadas, 3 crianças brincavam em uma esteira colocada sob a árvore, não muito alta. A Khadija, depois que deixamos a sala onde estavam os homens, me cumprimentou e disse que aqueles eram seus filhos, um menino chamado Osumani, de 10 anos, e outro chamado Omar, de 7, e a menina, Fatui, de quase 4 anos, e que estava esperando mais um, ou uma, para dali a 5 meses. Contei a ela que também tinha um filho quase do tamanho da Fatui. Ela sorriu, dizendo que filhos são bênçãos de Alá, e que eu deveria ficar à vontade. Aquelas foram as únicas palavras que ela me dirigiu, e depois foi se sentar junto dos filhos. Abriu o livro sagrado deles e começou a ler algumas partes, que as crianças repetiam. Era uma cena bonita de se ver, mas eu não estava me sentindo bem ali, onde ninguém me dava atenção. Eu queria saber muitas coisas, queria saber se eles eram todos libertos, como me pareceram, saber quem mais morava ali, se havia lugar para mim, se eu poderia falar com ela sobre isso ou somente com o marido. Tive a impressão de esperar uma eternidade até que os homens também saíram para o quintal, acompanhados por mais um, que se apresentou como Salum. Os 4 formavam um grupo estranho, mas interessante de se ver. Com exceção do Fatumbi, vestiam abadás e tinham a barba aparada para marcar apenas a ponta do queixo. Falavam baixo, mesmo quando pareciam tratar dos assuntos banais ou engraçados, talvez por estarem acostumados a assuntos tão importantes que deveriam permanecer em segredo entre eles. Apesar de a grande maioria dos mussurumins não saber falar a língua dos árabes, o que conferia um importante diferencial aos que sabiam, eles não a falavam em público. Mais tarde, o Fatumbi me contou por quê. Eles sabiam que eram diferentes também no modo de agir e de pensar, e eram perseguidos por isso. Em relação a outros pretos, tinham a fama de snobs e feiticeiros, de pessoas que se achavam superiores. Eu os admirava exatamente por isso, porque não se sentiam inferiores a ninguém, nem aos donos, e achavam que tinham que obedecer a um só Senhor, que era Alá. Por causa disso, também, não eram bem vistos pelos senhores de direito, pois não se submetiam facilmente. Muitas revoltas que queriam libertar os pretos da escravidão já tinham sido organizadas por eles.
o que fazia com que fossem muito vigiados. Naquele mesmo dia, ao sairmos da loja, viu Fatumbi tirar do dedo um anel que todos eles usavam e escondê-lo, como também fazia com o tessubá, logo depois de terminar a reza. Mas antes disso, eu soube que poderia ficar, que eles tinham espaço para mais uma pessoa no primeiro andar. E descobri também que conheciam o Bilal Sadi e o Ajarri, os mussurumim dos Clegg, e que, às sextas-feiras, todos se reuniam para um compromisso religioso. Era uma quarta-feira, e assim que saí da loja, fui até a Vitória ver se conseguia pegar o tabuleiro esquecido no solar. Fiquei longo tempo à espreita para ver se alguém aparecia no jardim, pois não queria me arriscar chamando no portão ou pulando por cima dele. Não queria me encontrar com a sinhá Ana Filipa, embora tenha torcido para que ela estivesse no jardim, acompanhando o banjocô. Eu gostaria de vê-lo, ou, melhor ainda, de poder me despedir e dizer a ele que não tinha sido abandonado, que eu voltaria para buscá-lo. Com certeza, ele não entenderia o que isso significava, mas pelo menos eu ficaria mais tranquila por ter dito. E confesso que sempre tive um pouco de medo da reação dele quando finalmente ficássemos juntos, sozinhos, pois ele gostava muito da sinhá, e com razão. Quanto mais demorasse para comprar nossas cartas de alforria, mais ele se apegaria a ela e às coisas que ela poderia oferecer, e eu ainda não. Mas estava confiante, porque tudo o que acontecia na minha vida, mesmo parecendo ser ruim, sempre dava um jeito de me empurrar à procura de algo melhor. Tive certeza de que, em breve, eu e meu filho estaríamos livres, mesmo ao lembrar da quantidade de dinheiro que precisava conseguir. Enquanto esperava e refletia, o Tico e o Hilário chegavam da rua e pegavam o tabuleiro para mim, querendo que eu entrasse e ficasse um pouco com eles. Mas saí apressada, pedindo que contassem aos outros que eu tinha conseguido uma loja e logo daria um jeito de avisar onde. Da Vitória, fui à casa do padre Heinz, buscar minhas coisas, e ele ficou muito feliz com a notícia de que eu já tinha conseguido o lugar para morar, e mais ainda por eu ter reencontrado um velho amigo. Ele disse, e disso eu nunca me esqueci, que quem tem amigos tem todo o resto que merece ter, e que pude comprovar em muitas ocasiões. Eu disse a ele que voltaria no dia seguinte para cozinhar, já que os cookies que eu ainda tinha já estavam envelhecidos, mas só não sabia como comprar os ingredientes, porque meu dinheiro tinha acabado. Mesmo envelhecidos, os cookies ainda me serviam, pois, como eu também não tinha dinheiro para comprar comida, foi com eles que me alimentei nos 2 dias seguintes.